contexto, se me permite, Fabiana, Sim. eu gosto sempre de citar, para a gente entender bem, um conceito proposto pelo Pierre Bourdieu, um sociólogo franco-argelino, né? Você comentou ainda há pouco da Argélia, franco-argelino. Ele falava muito da violência simbólica. Quer dizer, a violência que ela se dá por meios não físicos necessariamente, mas por uma série de questões culturais, comunicacionais, e que são formas de violência, né? Ou mesmo ideológicas. E ele colocava o seguinte, quer dizer, o paroxismo da violência simbólica, quer dizer, a manifestação máxima da violência simbólica é quando a vítima defende os valores do algoz, sendo a própria vítima responsável pela perpetuação daquela condição de submissão ou de violência. Então veja só, o inculcamento, a lavagem cerebral, seja ela por uma linha religiosa, por uma linha cultural, né, um costume, tudo isso são formas, podem ser formas de violência simbólica. E nesse caso a gente vê muito isso. As próprias mulheres fazendo a manutenção dessa estrutura social em que as mulheres são as vítimas. Então isso é muito importante, né? Quer dizer, aí nós estamos, dentro do que você estava trazendo, Fabiana, a gente aumentando a escala, né? Indo para uma escala mais social, mais coletiva, mas que depois isso retorna para o microgrupo, né, da família nuclear, as diferentes famílias, porque você tem um pano de fundo cultural, um caldo cultural, que reforça aquela condição de violência, como você está colocando. E um outro ponto, eu acho que é bem importante também, é a percepção disso, o entendimento disso que a Sheila trouxe. As mulheres, elas aceitam como se fosse parte do dia a dia, é o processo natural. Então, nem sequer existe um pit stop, uma parada para reflexão. A questão da mulher, que a gente fica às vezes besta, né, perante esses fatos, né? Como há realmente, no mínimo, a gente pode falar de dois mundos. Um mais avançado, você pega hoje a mulher, a condição que ela tem, sobretudo no Ocidente, e condições bastante retrógradas ainda, sobretudo no Oriente. Pega, por exemplo, não só desse aspecto de violência, mas que também ajuda a contribuir, e também não só em países árabes, mas na Ásia como um todo, você tem muitos países que a cultura faz com que os pais coloquem os meninos para estudar. As meninas não vão estudar. As meninas são para casar, reproduzir. Isso já é um aspecto cultural. E não estamos falando só do mundo árabe, não, mundo islâmico, não. Tem, pegando aí toda a parte também de certos países, como próximo, dentro da própria China e em outros lugares, vocês vão ver esse tipo de manifestação. A própria China, até pouco tempo atrás, não muito tempo, era comum você ter um idiotismo cultural de matar a menina quando nascia, porque o ideal era, principalmente se fosse o primeiro filho, ser homem. Evitaram as ultrassonografias para não haver... Evitaram na China uma lei para evitar as ultrassons das gestantes para que elas não abortassem as meninas. Então, a gente tem essa situação muito mais séria do que normalmente é vivenciada aqui, principalmente, de falar de Brasil. Sim. Você vê, no momento que a mulher, ou que qualquer pessoa, é proibida, ou é proibida veladamente de se manifestar, e ela sabe que se ela manifestar, vem todo um grupo contra, a pessoa se acomoda na situação de vítima, entre aspas, com algum poder de manipulação, porque é uma pessoa que ela sempre vai se colocar na situação de vítima, mas ela vai acabar tendo poder de manipulação de alguma outra forma. Ela deve pensar assim, eu apanho, mas eu também faço isso. Ela vai fazer o seu maquiavelismo por debaixo dos panos, porque, de alguma forma, ninguém vive, eu até coloquei em algum local aqui, que ninguém aguenta a situação panela de pressão. Ninguém nasceu para apanhar ou para sofrer. Então, a pessoa, ela não, por algum lugar, tem que sair. Então, no momento que alguém nos reprime, ou que há um padrão de repressão, de manifestação, em qualquer cultura ou local,
existe aí algo a ponto de explodir ou a ponto de estourar, seja a nível de efeitos em pele, questões ósseas, que a gente trouxe aí nos 44 itens, né? Todas as consequências da violência doméstica, seja a nível de efeitos físicos, cognitivos, psíquicos, energossomáticos, de alguma forma, por algum lugar tem que sair, né?